Bem-vindos à casa do Dr. Bezerra de Menezes. Essa casa que nos traz paz, que nos traz harmonia, esclarece as nossas consciências e, consequentemente, nos faz ser pessoas melhores. Nós vamos ler do livro Veleiro de Luz, psicografia de Maria Cecília Paiva, uma mensagem do nosso benfeitor, que ontem fez aniversário. A mensagem se intitula A Desencarnação e a Lei. Para os planos espirituais, a desencarnação tão temida na Terra é simplesmente a transferência de plano, mudança de habitação, a chegada ao término de uma existência, condiciona a volta aos planos espirituais para averiguação do aproveitamento no labor, no estudo, nas provas e nas experimentações. Um curso valioso faz a alma no corpo denso. Sob a tutela do mundo espiritual e sob as bênçãos do Pai, ingressa o espírito múltiplas vezes no escrínio do corpo com a incumbência de crescer e multiplicar a sua estatura espiritual e os seus conhecimentos, respectivamente. A lei o ampara sobre várias tutelas, quer no campo físico, ou quer no plano astral. O aprendiz é envolvido nas vibrações da luz superior, porquanto é sempre um filho de Deus Altíssimo a caminho da sua evolução. E com o estudo das leis doutrinárias que nos visitam sob a misericórdia do Alto, sabemos que a cada um é dado segundo suas obras. Lei de compensação e justiça emanada dos altos planos. Ao espiritista acostumado ao estudo do Evangelho à luz do Consolador, cabe restaurar em toda a sua pureza e verdade as condições do desenlace físico, para que o espírito imortal se aperceba da sua responsabilidade face às leis sábias e eternas. Cabe ao espiritista o comportamento exemplar junto àqueles que deixam o corpo, levando-lhes a prece sincera, a gratidão de companheiros e o silêncio caridoso sob qualquer circunstância. Ao espiritista cabe informar sistematicamente sobre a misericórdia de Deus com relação aos seus filhos, que não os condena, mas ampara, consola, redime e reajusta sempre que é preciso. A desencarnação é acontecimento sublime para os planos maiores, quando a alma, liberta do cativeiro terreno, se apresta ao voo espiritual, coroando-se de luzes pelo merecimento adquirido. Estudemos o Evangelho do Senhor. Alcemo-nos à fonte excelsa de sua luz, meditando sobre os acontecimentos que nos cercam, formando a visão exata para que nossa mente em evolução e vivendo de acordo com a vontade suprema que nos dirige os passos para as regiões infinitas da eterna claridade através de várias existências. Busquemos a luz, cientes de que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Trabalhemos por implantar na Terra a serenidade e a submissão às leis soberanas, ajustando-nos à vontade excelsa do Criador. Que Ele nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a Jesus, Espírito querido, amigo incondicional de nossas vidas, a Maria, essa mãe doce, suave, que sempre está prestes a nos ajudar, segurando na nossa mão, ao nosso benfeitor querido, Dr. Bezerra de Menezes, que incansavelmente nos traz essas lições belíssimas, para que nos ajustemos, ainda enquanto estamos encarnados,
para quando formos alçar o voo, estejamos certos, dignos de termos deixado o nosso melhor e de nos tornarmos melhores. Por isso, Jesus, gratidão por essa casa. Gratidão por essa noite, gratidão por estarmos aqui reunidos, Senhor, estudando o Teu Evangelho. Mas, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a vivenciá-lo dia após dia, minuto após minuto. E que nessa noite a nossa Andréia possa trazer, através da sua fala, esclarecimento, consolo, e, acima de tudo, Senhor, a Tua presença amiga e acolhedora. Vem conosco, pois, doce Rabi da Galileia. Ampara-nos e fortalece-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Com a palavra, Andréia Lopes. Boa noite. Que Jesus nos ilumine nessa empreitada, que nós possamos iniciar o nosso estudo, que nós hoje vamos percorrer o capítulo 1 da segunda parte da obra O Céu e o Inferno. E aí a gente vai lembrar que foi a partir do Livro dos Espíritos, né, que ele foi a primeira obra da codificação. Na quarta parte do livro, nós temos das esperanças e das consolações. E foi de lá que foi tirado essa obra, O Céu e o Inferno, que foi, então, publicada em 1º de agosto de 1865. Está fazendo 160 anos em a nossa casa. Esse ano está percorrendo esta obra, que não é de agora, que é vista como bem pouco, vamos dizer assim, conhecida. Não é exatamente, talvez conhecida não seja a palavra, mas é menos estudada. Geralmente é mais citado o Livro dos Espíritos e outras obras, sendo que nesta nós temos exatamente aquilo pelo qual nós buscamos tantas vezes, que são as consolações para as nossas dores, para as nossas mazelas, não é mesmo? E aí, como referência histórica, nós temos um dos mais brilhantes biógrafos do nosso codificador, não sei se vou falar o nome dele corretamente, André Morreu. E aí ele dentro da fala dele, ele diz o seguinte, que no ano de 1865 foi um ano de muitas conquistas dentro da doutrina espírita, que além do surgimento desta obra, surgiram vários jornais espíritas na França e em outros lugares, jornais que se dedicaram a divulgar a doutrina, e no Brasil nós tivemos nesse ano, lá na Bahia, o Eco de Além Túmulo, que foi um jornal de divulgação espírita que também surgiu nesse período. Vamos dizer que o título dessa obra, O Céu e o Inferno, que nós estamos percorrendo, indica o seu objetivo, que a gente, na verdade, vai pegar vários elementos para nós esclarecermos, afinal de contas, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. De onde viemos, para onde vamos, ficamos sempre nessas questões. Se estamos dentro da doutrina espírita, temos aí a convicção da vida após a morte, né? A morte do corpo físico, porque a gente sabe que a morte mesmo ela não existe, já que nós desencarnamos. Então, passamos por um processo de transformação, porque a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual, é a essência daquilo que nós realmente somos. E aí, nada, na verdade, assim, que nós possamos perceber que, mesmo sabendo de tudo isso, nós ainda temos dúvidas de o que vai ser. Aí nós podemos pensar assim, não, mas nós lemos as obras espíritas, né? Nós temos... Tá bom assim?
Obrigada. Então, nós temos todos esses conhecimentos, mas tem uma coisa que a gente não sabe e que nos causa, muitas vezes, o desconhecido faz isso conosco, né? A gente fica um pouco apreensivo com o desconhecido. É o nosso desconhecido. Qual vai ser a nossa trajetória daqui para frente? O que vamos, afinal de contas, o que vai acontecer comigo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo o suficiente para que eu tenha, afinal de contas, uma passagem, que é o título desse capítulo, né? A passagem, ou o passamento, como algumas traduções estão, né? Então, isso tudo faz com que a gente possa perceber que nós temos esse desconhecimento que, às vezes, pode nos assaltar as dúvidas. Nós vimos até agora, fazendo aí um retrospecto, na primeira parte dessa obra sobre a doutrina. E aí o capítulo 1, que foi o porvir e o nada, nós vamos encontrar várias, vamos dizer assim, algumas informações a respeito dessa, assim, vamos trazer um pequeno trecho para a gente entender um pouco sobre essa trajetória nossa. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, diz, então, o item 1 desse capítulo. E que morremos, não há nada menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte do corpo físico? Estaremos melhor ou vamos estar pior? Existiremos ou não? O que tem? Porque no momento, embora a gente tenha muito conhecimento, nós não temos lembranças desse momento, já que fomos agraciados com o véu do esquecimento justamente porque a gente tivesse essa oportunidade de aqui estar. Então, será que viveremos eternamente? Será que a vida realmente, até onde nós vamos? É uma tese, afinal de contas, que se impõe e são questões que acontecem, né, de se indagar. E aí a gente vai ver na segunda parte, que ele chama os exemplos. Nesse capítulo 1, nós vamos falar um pouco sobre o que ele chamou de passamento, mas depois ele vai percorrer relatos que vieram através da mediunidade de vários médiuns, né, várias comunicações, espíritos felizes, espíritos de condições medianas, espíritos sofredores, todos os tipos separados em capítulos, para que a gente, afinal de contas, tivesse uma noção desse depois. E o que aconteceu nesse período em que houve essa vamos dizer assim, essa transição, nós estamos no período de transição planetária e a nossa transição da vida corpórea para a vida espiritual, que afinal de contas é mais ou menos isso, né? Então, nós estamos iniciando, né, essa nossa fala com o início do capítulo 1, que diz o seguinte: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Na lição do início, né, que foi lida, da preparação do ambiente, palavras mesmo de Dr. Bezerra de Menezes, dizendo para nós que essa passagem pode ser uma passagem maravilhosa, ela pode ser extraordinária, uma experiência extraordinária. Mas nós vamos ver como que é, afinal de contas, esse processo. E há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. O que vai acontecer comigo enquanto eu estou partindo? Porque nós temos notícias que há um porvir, né? Nós vamos sofrer muito nessa passagem ou não? São questões que surgem, né? Que se apresentam. Por isso, muitas vezes nós nos inquietamos e ele diz que é com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos nos dispensar-nos de uma viagem nesse mundo, mas nesta nós não temos como deixar de fazer essa viagem. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna vão poder suavizá-la. Mas, afinal de contas, nós podemos fazer uma pergunta:
o que pode suavizar esse processo, né? Então, cada um, vamos dizer assim, das coisas, dos exemplos e de tudo que tem na obra, nessa obra, na segunda parte, dão uma noção de tudo isso que pode nos acontecer. Como vai acontecer esse processo, isso aí vai depender de cada um de nós, e hoje nós vamos perceber isso, né? Então, nós vemos aqui na Revista Espírita de setembro de 1865, onde Kardec diz o seguinte: a vida de além-túmulo ali se desenrola sob todos os seus aspectos como um vasto panorama. Cada um nela aurirá novos motivos de esperança e de consolação e novos sustentáculos para afirmar a sua fé no futuro e na justiça de Deus. Então, essa certeza faz com que a gente, afinal de contas, tente entender um pouco esse processo de passamento, que ele dá esse nome, de uma forma que nós possamos, que temos algo a fazer, temos alguma coisa que a gente pode fazer nesse processo. E aí, Herculano Pires, na introdução dessa obra, ele disse o seguinte: mesmo entre os espíritas, esta obra é um pouco desconhecida. A maioria dos que conhecem nunca se inteiram completamente do seu significado verdadeiro. Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da nossa evolução moral e espiritual na humanidade terrena até os nossos dias. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez e a verdade da luz da razão esclarecida. Então, não vamos ficar mais ao nível do imaginário, porque várias culturas mostram, de alguma forma, como lidaram com isso e com essa passagem. E como que nós, afinal de contas, na atualidade, podemos lidar com isso? Como que nós vamos encarar, né? E falar disso, muitas vezes, a gente não quer. Todos nós, quando começamos a falar assim de finitude, não, deixa esse assunto para lá, esse assunto não. Né? Como há um tempo atrás, também de câncer, falava aquela doença, né? Com a certeza de que aquilo era uma coisa muito ruim. E essa coisa muito ruim, uma hora ela vai chegar. E se ela vai chegar, o que nós podemos, afinal de contas, como que nós vamos nos portar? Porque nós temos vários relatos, né? Não vou lembrar onde eu vi, porque eu não sou dessas que falam assim, lá na página tal, no parágrafo tal, eu não sou dessas, tá? Mas eu li em algum lugar, em uma obra espírita, que estava dizendo a respeito exatamente assim, dessa dificuldade que tem justamente daqueles que estão mais espiritualizados, daqueles que se dizem mais do bem, como dá trabalho nesse período, tanto de passamento quanto para logo depois, quando chega ao plano espiritual. Então, nós precisamos começar a entender a nossa caminhada. Entendendo a nossa caminhada, nós vamos entender aqui hoje como que nós podemos melhorar um pouquinho essas possibilidades que tanto nos afligem. Então, na revista Reformador, de agosto de 2005, nós encontramos sobre a importância dessa obra para essa parte. Falando assim, demonstrando a todos nós a grandiosidade da justiça divina, Allan Kardec apresenta com detalhes e exemplos, o que é uma coisa mais interessante, a vida no mundo espiritual, onde nós vamos encontrar os benefícios, as alegrias, as dores e os sofrimentos, como resposta natural às nossas ações. Essa é a parte interessante. É uma resposta natural ao nosso fazer, é o agora. E o faz não assentado em conclusões puramente teóricas, mas calcado em revelações e relatos consistentes de espíritos habitantes do mundo espiritual das mais diversas experiências. Isso faz com que nós tenhamos toda uma condição de entender
realmente essa realidade. E aí, nós vamos da obra Justiça Divina, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós encontramos o capítulo 62. Que capítulo interessante, que o título dele é Espíritas Diante da Morte. E aí, nós entendemos esse capítulo, diz o seguinte: toda religião procura confortar os homens ante a questão da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas ela também alumia, ela traz luz ao raciocínio dos que indagam e choram nessa grande separação, porque nós temos dificuldade de separar dos nossos, né? Não só tememos a nossa partida, mas choramos por nós sem o outro que partiu. Não estamos preocupados com o que o outro está, que a verdade é que quando choramos pelo outro, nós estamos nos condoendo da nossa dor, né? E aí, Emmanuel continua dizendo que toda religião admite a sobrevivência da alma. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. E aí, ele diz também que toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. E toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que o purgatório, que já foi até dito aqui em outro capítulo, que aqui, em outra palestra, né, foi visto que, nessa palestra, foi visto que o purgatório nada mais é do que nós nos havendo com as nossas dificuldades e com os nossos desenganos. E aí Emmanuel diz assim: os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos nós, a desencarnação, em atendimento à ordenação da vida maior, é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Isso nos dá uma sensação de que qualquer que seja esse momento que nós vamos passar, já que hoje nós vamos entender que nós podemos fazer esse momento um pouco mais suave, enfim, nós podemos entender e dar consolação àqueles que têm as dúvidas. E essa consolação, ela vem primeiro para nós, entendendo que nós temos caminho a percorrer, entendendo que nós temos trabalho a fazer, né? Nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 14, quando Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai seria, então, aonde? Seria o universo, não é mesmo? E nesse universo, nós temos muitas moradas, diferentes moradas, que são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, nós vamos entender se nós estamos num lugar bom ou não, e se nós somos adiantados ou não, olhando à nossa volta. Nós estamos onde? Estamos num planeta que ainda é de provas e expiações, caminhando e está já num processo, indo para um momento de regeneração. Mas esse processo ele vai ser mais longo ou mais encurtado, de acordo com o nosso proceder, de acordo com o nosso padrão vibratório e tudo que nós podemos fazer para ser melhor e para fazer melhor. Porque se eu faço melhor, eu torno o meu entorno melhor, e isso tem as suas repercussões. Então, se temos muitas moradas, é um consolo. E entender que, como existe, quando nós aqui chegamos, também passamos, mas não temos lembrança disso, pelo momento de transição em que saímos do plano espiritual e adentramos o plano físico. Também houve um momento de passamento, vamos dizer assim, de adaptação,
da nossa forma espiritual. Então, quando nós partimos, também. E isso, nós vamos entender que essa palavra que Kardec usou como passamento significa morte, desencarne. A certeza da vida futura não exclui, então, as nossas apreensões quanto à passagem dessa para outra vida. E tem muita gente que teme não só a morte em si, mas esse momento de transição em que um sofrimento é uma dúvida. Será que eu vou sofrer? Eu não vou sofrer? Então as pessoas se inquietam. E com razão, visto que ninguém vai fugir desse momento. Quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? Quem é que vai desvendar esse momento para nós e vai nos consolar dizendo, esse momento vai ser passageiro? Então, o nosso perispírito é a chave para nós compreendermos uma série de fenômenos que envolvem o espírito e a matéria com relação a esse processo de separação da alma e do corpo, por ocasião da nossa morte. E isso não seria diferente já quando nós vemos da vida e da morte. Porque nós temos a tríade, o espírito, o perispírito, que é a matéria quintessenciada, que nos liga ao nosso corpo físico, e o nosso corpo físico, que é a matéria densa. Nesse corpo perispiritual e o corpo espiritual, eles não se separam, mas nem quando nós vamos partir dessa existência. Eles não se separam. Então, o fluido perispiritual, só pouco a pouco, vai se desprendendo dos nossos órgãos. De sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste nenhum átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Aí, nós vamos entender que a sensação dolorosa da alma, de que nós sentimos por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos que fazem contato ainda com o corpo físico. E entre essa ligação entre o corpo físico e o perispírito. E assim, também, da maior ou menor dificuldade que apresenta esse rompimento. Então, aí vem algumas questões que as pessoas têm dúvida. Quando eu desencarnar, eu vou sofrer muito? Essa é a nossa questão, que nós estamos, desde o início, nós estamos trazendo. Aí nós vamos ver que na transição dessa vida corpórea para a nossa vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, que todos nós aqui já ouvimos falar dele, que se chama a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor, nesse momento da morte, que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutralizam, ao menos em parte, as sensações. O que Kardec explica nesse capítulo é que cada vez e cada ponto do nosso corpo é ligado, o nosso perispírito ele faz um acoplamento perfeito. E ali, a dor que nós sentimos, segundo Kardec, não é a dor do corpo físico. Quem sente é o espírito, porque é nele que está o centro daquilo que nós somos. E aí, quando, após o desencarne, a pessoa teme a dor e o sofrimento, vai depender se somos mais ou menos materializados, se somos melhores pessoas, se somos pessoas mais espiritualizadas. Com isso, né, em várias circunstâncias a gente já falou e vamos falar de novo, ninguém aqui está prescindindo da matéria, porque nós temos que nos haver com esse corpo físico que foi nos dado para que ele é o veículo pelo qual permite que nós aqui estejamos. Se estamos aqui, estamos visíveis em contato uns com os outros, somos seres de sociedade, convivemos e aprimoramos o nosso convívio, é graças a essa oportunidade que tivemos de reencarnar e aqui chegar e aportar no corpo físico.
E esse encarne, essa reencarnação, acontece justamente por causa desses pontos, porque senão como é que faria? Nós começaríamos a ter desligamentos, né? É tudo muito perfeito. Quando acontece esse momento do desencarne, começa também a desligar aos poucos todas as ligações do perispírito com o nosso corpo físico. Não disse aqui que cada átomo, enquanto tiver uma ligação em um único átomo, você ainda está ligado ao seu corpo físico? Então, nós vamos entender o seguinte: o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que, ordinariamente, ocorre em momento de inconsciência, porque nós não vamos estar, muitas vezes, conscientes. Mas a alma sofre, antes dele, a desagregação da matéria. E depois, as angústias da perturbação. Há pessoas nas quais essa ligação entre o corpo e o perispírito, no momento da morte, é tão fraca, é tão tênue, que o desprendimento se opera quase que por si só. Por quê? Porque aconteceu um processo natural. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas, pacíficas, que o despertar no plano espiritual é tranquilo. Mas a causa principal de nós termos maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral do nosso espírito. A afinidade entre, afinal de contas, o corpo e o perispírito, ela é proporcional ao nosso apego à matéria. Se somos muito materialistas, realmente nós vamos se avizinha aí algumas dificuldades. E aí, em se tratando de morte natural, resultante então das extinções das forças vitais, vamos dizer que pela velhice ou uma doença de forma, que aconteceu de uma forma mais prolongada, esse desprendimento se opera gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou, Kardec diz o seguinte: cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase que se completa antes da morte real. Porque o corpo, tudo já está tão desligado que falta só alguma coisa acabar de acontecer para o corpo perecer. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra a vida espiritual, apenas ligado por um elo tão frágil que se rompe a última pancada do coração. Ele fez o tum, não fez o tá, acabou. Né? Na morte violenta, que é uma das questões que muitas vezes as pessoas temem, e ficam a pensar, nós estamos falando aqui de um processo natural de partir dessa existência. Mas quando acontece a morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial vai ter começado, já que ela foi repentina. E então não houve aquela coisa gradual de separação do perispírito do corpo físico. A vida orgânica, ali em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente, porque o espírito sentiria muito. Então, nós entendemos que conhecendo o nosso conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo, então é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. E quão aderido está, isso aí nós vamos entender que é através da nossa elevação moral ou não, do quanto nós estamos apegados à nossa matéria ou não. E às vezes não estamos apegados à nossa matéria em si, mas à matéria, ao mundo material, às nossas coisas, Porque nós vibramos à nossa volta e temos os nossos laços, aonde
nós depositamos o nosso amor. Muitas vezes depositamos o nosso amor em coisas, né? Como nós estamos falando aqui dessa força adesiva que une o corpo ao perispírito, o perispírito, então, é aquele que se modifica de acordo com quando nós vamos progredindo moralmente. E ele vai mudando a sua densidade, a sua energia, né? Vamos entender que o perispírito de espíritos que a gente pode chamar de inferiores, embora a gente não goste muito desse termo, porque, na verdade, todos nós estamos num patamar semelhante se estamos aqui nesse plano vibratório do planeta Terra. Muitas vezes é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Razão porque continuam a crer-se vivos. Isso aí nos esclarece também Kardec na obra A Gênese, lá no capítulo 14. Então, nós vamos entendendo que muitas vezes nós temos notícias, tanto nas obras espíritas e tudo mais, desses que muitas vezes nem se percebem, que já não estão mais nesse plano. Aí nós podemos pensar assim, como que acontece isso, então, da pessoa estar tão ligado, e aí passou-se já o momento da morte, o corpo já está em decomposição, ele percebe essa decomposição. Não sente as dores, mas sente as sensações, é diferente. Desse corpo que está ali se decompondo, mas ele se agarra por ainda achar que está no plano físico. Nós vamos encontrar no item 257 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, no ensaio teórico da sensação dos espíritos, ele diz o seguinte: o corpo é o instrumento da dor. O nosso corpo é o local onde nós provocamos a dor. Se não é a causa primária desta, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, e essa percepção é um efeito do que acontece, afinal de contas, no nosso corpo. A lembrança da dor, a alma conserva, pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, porque o perispírito é o laço que a matéria, o corpo prende o espírito. Então, é através desse laço que ainda mantém nesse corpo que ele sente as sensações de dor. Mas ele não sente, vamos dizer assim, o que acontece exatamente no corpo a que ele ainda está ligado. Quando se crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que ele lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Não entendeu, afinal de contas, nada do processo. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Vemos, então, que quanto mais materializados somos, mais chance isso tem de acontecer. Aí a gente pode pensar assim, mas e como que nós vamos melhorar? Nós vamos melhorar se o evangelho que a gente vem aqui tantas vezes e ouve, a gente passar a vivê-lo intimamente primeiro. Transformar-nos, fazer da nossa vida uma vida melhor, vamos dizer assim, aplacar o nosso coração, porque nós trazemos muito ainda das nossas vidas anteriores, as nossas dificuldades, né? Todas aquelas coisas que são os nossos desafios que nós viemos aqui viver e vivenciar e vencer. Porque eles são desafios, eles podem ser transpostos, mas depende de uma coisa que a gente já trouxe aqui num outro estudo, que se chama a vontade. Precisamos ter vontade de viver o Evangelho de Jesus. Né? Quando viemos à casa espírita, todos nós somos muito felizes, fraternos, mas é na vida, no dia a dia, que nós vamos entender
que o evangelho precisa estar aonde nós estamos. Ele precisa de ser vivenciado em toda a sua extensão. É uma dificuldade de todos nós. Mas como todo hábito ruim, ele acontece rápido, o hábito bom, se nós dedicarmos, ele pode virar hábito também. Né? Os vícios, nós nos apegamos neles rapidamente, nos traz o prazer mundano. Mas as coisas que nós temos que vencer em nós mesmos para que nós possamos ser melhores, essas são mais dificultosas. Essas não nos dão prazer. Muito pelo contrário. Trazem desafios ainda maiores para dentro de nós. Tal é o arraigamento, vamos dizer, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas tal forma está arraigada em nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aí a gente fala, não, mas eu não sou assim. A gente é assim sim. Né? Nós somos em pequenas coisas do dia a dia. Se a gente vai para uma fila e nós não abrimos mão do nosso espaço para uma pessoa mais velha, por exemplo, ou alguém que você vê que está mais frágil. Aí você fala assim, não, mas isso daí é um direito meu, né? Você pode falar uma série de coisas, mas nós não entendemos a lição quando nós não é ceder, é você dar. Porque quando nós cedemos, você fala assim, eu estou cedendo, vou, né? Aquela coisa com rinha, vamos dizer assim, no dito popular. Mas se a gente faz com o coração, você sente leve, você sente uma sensação boa, né? Mas quando eu me acho no direito, não está errado, socialmente está tudo certo, né? A questão nossa é que quando nós não fazemos pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós não estamos praticando o evangelho. E é um exemplo, assim, corriqueiro. Nós agimos com o nosso egoísmo, eu estou com mais pressa. Né? Meu compromisso é mais urgente. E aí nós temos todas essas dificuldades para enfrentar. E nós podemos ver que é no dia a dia, nas pequenas coisas, nem são grandes coisas, né? Vamos encontrar palavras de Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aonde ele diz o seguinte, a lei dos agrupamentos no espaço é a lei das afinidades. A orientação dos seus pensamentos vai te levar naturalmente para o meio que lhe é próprio. A sua vibração. Porque o pensamento é a própria essência do seu ser espiritual, sendo a forma fluídica apenas o vestuário. Então, essa transformação que nós podemos fazer e vibrar melhor para que o nosso perispírito mais leve possa também agir e acontecer aí nesse momento de uma forma mais, vamos dizer assim, também mais leve, né? Então é necessário nós aprendermos, primeiramente, a desatar os nossos laços que nos amarram aqui, para depois nós levantarmos os voos que nós sempre almejamos para mundos mais elevados. Nós não vamos conseguir ir para onde nós estamos querendo ir se nós não desatarmos os nossos nós com relação à nossa melhora íntima, a essas conquistas espirituais que nós podemos fazer. Jesus nos ensinou que o reino dos céus está dentro de nós e que cada um poderá realizá-lo vivenciando simplesmente os seus ensinamentos. Então, a nossa salvação acontece através da nossa renovação. Quando a gente fala de salvação, é aquilo que nós almejamos, nós queremos ser poupados da dor,
queremos ir para um lugar melhor, né? Todo mundo quer ir para nosso lar, né? Nosso lar tem que ser muito grande para poder caber tanta gente que quer ir para lá, né? Mas Jesus não veio, na verdade, para nos salvar simplesmente, mas para nos ensinar o caminho para que cada um de nós, através do nosso próprio esforço, vamos construindo aquilo que nós queremos, seja a salvação, seja a felicidade, seja aquilo que nós queremos, né? E isso só vai ser possível quando nós nos tornarmos melhores. Então, na visão de Kardec, especialmente aqueles que são os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos, conhecedores do exemplo e da lição de Jesus, e que se entregaram ao mal por livre vontade, para estes um novo berço na terra vai ser sempre mais difícil. Então, para agradar a Deus e assegurar a nossa posição futura, bastará que o homem não pratica o mal? Aí nós vamos ver essa resposta na questão 642 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, vê que nós não temos obrigação de ser anjos e santos por agora, mas fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a nossa responsabilidade aqui na nossa existência, ela é grande. E nós sabemos que com grandes oportunidades e com grandes conhecimentos vem também grandes obrigações e grandes responsabilidades. Não podemos mais dizer que não sabemos. E a caridade, então, é essa âncora de salvação. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Tá? E aí, nós vamos entender que aqueles, afinal de contas, que se salvam, são os que procuram aperfeiçoar-se, corrigindo-se dos seus defeitos. Todos nós temos a chance de passar por esse momento, então, seja por um desencarne repentino, ou seja por um processo que vai ser através do nosso envelhecimento do corpo físico, ou através de alguma doença. Nós temos a chance de que isso daí aconteça de uma forma um pouco mais suave, né? Quando nós falamos lá da perturbação que acontece após esse passamento, ela acontece por quê? Porque nós estamos ainda no torpor de entender que estamos chegando no plano espiritual. Então, estamos atarantados. Precisamos nos espiritualizar mais e estar mais conscientes da verdade desse momento, para que as nossas chances de dar menos trabalho para a espiritualidade seja maior, né? Então, o estado do espírito por ocasião da morte, nós podemos resumir da seguinte forma: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é muito suave. Então, nós precisamos de ouvir mais o chamado de Jesus. Ele só falou assim: vem e me segue. Essa é a fórmula. Procuramos 1000 formas de autoconhecimento, autocura, autoajuda, mas lá está no Evangelho a autoajuda que nós precisamos, né? Para entender que melhores vibrações podem trazer para nós melhores
momentos, uma elevação espiritual que só vai trazer, vai nos colocar mais próximos da verdadeira felicidade. E nós, hoje, dia 30 de agosto, né, ontem foi dia 29 de agosto, dia em que nós, espíritas, comemoramos a data natalícia do nosso mentor da nossa casa, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Sabemos que na espiritualidade, ele, após esse momento de passamento, chegou e abriu mão de estar em esferas maiores para que pudesse estar aqui conosco, nos dando o amparo, nos colocando como prioridade. Foi prioridade que ele colocou na vida dele todas as dores daqueles que ele deixou aqui. Então, nós temos o privilégio de ter esse mentor que sempre está a zelar por todos nós. Então, o nosso agradecimento imenso por ter a chance e o privilégio de, nessa existência, conhecer a doutrina espírita e a chance e o privilégio de pertencer a essa casa de Dr. Bezerra de Menezes. Muita paz para todos nós. E aí ela concluiu falando de Dr. Bezerra, e eu me recordei que o Dr. Bezerra, quando fez a passagem para o plano espiritual, foi uma coisa maravilhosa, né? Porque quando ele abriu os olhos no plano espiritual, ele já abriu ouvindo vozes de centenas e centenas e centenas de espíritos que foram ali recebê-lo, porque eram espíritos a quem ele tinha socorrido, a quem ele tinha orientado, né? Então, que passagem maravilhosa que foi a de Dr. Bezerra de Menezes, né? E as nossas passagens só depende de nós. Está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos. Como é que nós vamos deixar o plano material e retornar ao plano espiritual, né, Andréia? Obrigada, viu? Então, vamos agradecer a Jesus por essa maravilhosa oportunidade de estudo, dos ensinamentos, do Consolador que Ele nos enviou. Esses estudos que, com certeza, ao serem compreendidos por nós, nos auxiliarão muito no momento em que cada um de nós tivermos que fazer a passagem para o retorno ao mundo espiritual. Nós rogamos que Jesus envolva a cada um aqui presente em suas vibrações divinas, que envie os seus socorristas a cada um dos nossos irmãos cujos nomes se encontram nos livros de preces, que abençoe a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, que abençoe a todas as tarefas que aqui são realizadas, a todos os tarefeiros que de boa vontade aqui vêm doar do seu tempo e do seu amor. Que Jesus envolva toda a humanidade em vibrações de muita luz e de muita paz, e que nós saibamos nos manter sempre dignos da presença dele em nossas vidas. Que assim seja. Graças.